Previsões para o GP da Itália de 2025. Chegamos agora num dos GPs mais esperados do ano, né? Que é o GP da Itália, uma das corridas que eu particularmente fico ansioso para ver, uma das coisas que eu mais espero chegar. Inclusive, se um dia eu tiver a oportunidade de ir pra Europa, com certeza, essa vai ser uma essa vai ser a primeira, né, que eu quero ir. Eu gostaria muito de ir em outras como Mônaco, assim, mas Monza, especialmente, é a pista que eu mais tenho vontade de ir. É uma corrida que eu fico muito ansioso, assim como Interlagos, assim como Silverstone, que são corridas boas, clássicas, e que são tradicionalmente boas também. É uma pista que eu fico muito ansioso, porque geralmente a gente tem boas corridas lá. E uma classificação que costuma ser bem caótica, por conta do pessoal tentando não ser o primeiro a sair para pegar o vácuo do outro. Então Monza geralmente aguarda aquela magia, né? Como Silverstone tem, como Interlagos tem, aquela magia que só pistas como essas podem ter. Então, bora ver o que pode acontecer nesse GP em 2025. Nosso primeiro tópico é a surpresa do final de semana. Quem que vai surpreender a gente neste final de semana? E eu acho que você, né, todo mundo aqui já sabemos qual vai ser minha próxima frase, e a gente já sabe que na segunda-feira vai estar todo mundo... Na segunda-feira não, né? Logo no pós-corrida, no vídeo de melhores reações da corrida, já vai estar todo mundo nos comentários falando o desgraçado acreditou de novo. Sim, ela, a Ferrari. E cara, ó, em minha defesa, faz tempo que eu não boto a Ferrari como algo positivo aqui, porque eu falei que eles não... Eu tinha desistido e não vou botar a Ferrari como algo positivo. Mas não botar a Ferrari como uma possível surpresa em Monza é um sacrilégio. É um crime você não botar a Ferrari como uma surpresa quando o assunto é Monza. É a casa dos caras. Não importa o que aconteça, com motor adulterado ou não, sempre que chega ali em Monza, eles surpreendem e conseguem fazer uma corrida boa. Não necessariamente vencer. Fazer uma corrida boa não significa vencer ela, mas ter uma corrida boa, sólida, consistente. Na Holanda, a Ferrari não tava ruim. O carro não tava o melhor, óbvio, mas não tava ruim, o carro não tava podre. Só que os dois abandonos nem foram culpa da Ferrari. É até engraçado falar, mas os dois abandonos não foram culpa da Ferrari. Então, por isso eu trago esse voto de confiança por ser a casa dos caras, ser uma corrida que exala Ferrari. Pô, o GP de Monza exala Ferrari, o GP da Itália. Eu acho que eles vão fazer uma boa corrida. Eu acho que o Leclerc e o Hamilton, apesar da punição que o Hamilton vai levar nesse GP, né? Ele vai ter que largar mais pra trás. Eu acho que vai ser um final de semana que a Ferrari vai estar competitiva, não necessariamente no nível da McLaren, mas vai estar bem e vai terminar de forma forte a corrida. Nosso próximo segmento é o flop do final de semana. Quem vai dar errado? Qual vai ser a grande decepção? E pode ser uma aposta que eu me queime, talvez mais do que apostar na Ferrari, hein? É uma aposta que eu posso me queimar mais do que apostar ir bem com a Ferrari. Mas a minha decepção desse final de semana vai ser a Mercedes. Por quê? Eu vou usar o mesmo argumento da pole position do Piastri. Eu senti, o meu âmago, dentro de mim, minha intuição apontou pra mim e falou, Mercedes vai dar errado. Não tem razão, não tem lógica, não tem uma instrução. Até porque, de verdade, pra falar a verdade, o que eu mais demorei pra decidir alguma coisa, ontem na quarta-feira que eu fiquei pensando nesse vídeo, né, roteirizando, e hoje de manhã, antes de eu gravar esse vídeo, eu demorei muito pra decidir o flop, porque eu não conseguia olhar pra ninguém e falar, não, esse cara vai ter um final de semana, esse aqui vai ter um final de semana ruim. Então eu decidi seguir a intuição de novo, e a minha intuição tá dizendo a Mercedes. Minha justificativa, no GP da Holanda já, a Mercedes você podia ver ali que já tava um pouquinho em uma circunstância ali, claro, mas um pouquinho atrás da Ferrari, tanto que o Leclerc faz aquela bela manobra pra cima do Russell. Se o Antonelli não tivesse metido a pataquada pra cima do Leclerc, o Russell não teria alcançado naturalmente ele, né, porque o Russell ainda ia ter que fazer mais uma parada também, provavelmente. Então, ele não tinha ritmo pra acompanhar o Leclerc. E na Hungria, apesar do que aconteceu no final da corrida, a Ferrari estava rápida. Me leva a crer que talvez a Mercedes esteja tendo algumas leves dificuldades e que por conta de situações circunstanciais, na Hungria o Leclerc ter diminuído o ritmo por conta para não danificar o assoalho. Depois na Holanda teve o acidente que tirou as duas Ferraris. Isso elevou um pouco a Mercedes e fez parecer que eles ainda estão naquele patamar de segunda, terceira potência. Mas talvez em Monza a gente veja que não é a realidade deles isso, e eles caiam um pouquinho, pelo menos não em Monza, e eles caiam um pouco na tabela por conta disso. Agora, a nossa pole position, quem vai largar da frente em Monza? E a minha aposta é Lando Norris. Cara, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei pós-GP do Canadá. O Norris, ele é um piloto que se afeta muito pelo mental, mas quando um desastre acontece com ele, parece que ele volta muito mais forte no final de semana seguinte. Ele teve aquele acidente no Canadá, fez pole no final de semana seguinte. Ele teve o abandono agora na Holanda
ele vai voltar e vai fazer a pole. Ele é um cara que, quando um desastre grande desses acontece com ele, ele volta com tudo. Só que daí ele meio que se acostuma nesse status quo, vai baixando, vai deixando espaço, vai abrindo aberturas e o Piastri chega. Aí acontece uma coisa de novo, assim, um grande acidente de novo. Acidente não, é um abandono nem por culpa dele. A McLaren disse que também não foi nem por culpa do motor Mercedes, foi culpa da própria McLaren, um abandono. Ele parece que ele cresce nesses momentos. Parece que o Lando consegue transformar esses desastres em algo positivo, pelo menos na corrida seguinte, não a longo prazo. Então, por conta disso, minha aposta é que o Lando Norris vai fazer a pole position em Monza. Agora a gente vai pro pódio. E aqui eu já vou começar um pouco ousado no pódio, mas Oscar Piastri em terceiro lugar. Minha aposta para a terceira colocação é o Oscar Piastri. As McLarens ainda são os melhores carros, eu acho indiscutível, eu acho muito improvável um cenário que os dois não terminem no pódio. Eu acho que só se alguma coisa bizarra, alguma coisa fora da curva acontecer, as duas McLarens não terminam no pódio. Mas terceiro lugar é uma aposta meio ousada. Isso porque eu vou colocar em segundo lugar Charles Leclerc. Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu ainda não me interno no hospício. Calma. Tira essa camisa de força perto de mim. Mas eu realmente acredito que pode ter uma coisa caótica. A Ferrari cresce em Monza. A magia de Monza costuma bater na porta ali quando a gente fala da Ferrari. O Hamilton, eu acredito que ele vai fazer sim um bom final de semana também, mas por conta da punição, ele vai ficar muito atrás ali, não vai conseguir acompanhar as McLarens. Mas em algumas pistas, como na Hungria, a gente viu que em pistas específicas, em cenários e condições específicas, a Ferrari até pode competir com a McLaren. Em cenários e condições específicas, não sempre. Na Hungria aconteceu, o Leclerc fez o que fez, e eu acho que Monza é um desses cenários quando a gente fala de Ferrari. E por conta disso, eu acho que o Leclerc vai se classificar muito bem, e vai conseguir brigar ali, ficar próximo do bolo das McLaren, se aproveitar de alguma coisa e arrancar esse segundo lugar. Mas o primeiro lugar, eu acho muito difícil que não seja Lando Norris. Eu acredito de novo que ele vai usar isso como combustível, ele vai usar esse abandono como combustível, como fez pós-GP do Canadá, pra crescer, pra aproveitar isso, vencer a corrida e já diminuir em vez de 7 em 10 pontos a vantagem pro Piastri, que vai ajudar ele no campeonato mundial, apesar de ainda ficar muito atrás, não vai mudar assim, não vai facilitar a vida dele, ele ainda vai precisar vencer 5 corridas, não muda esse cenário pra assumir a liderança do campeonato mundial, ele ainda vai precisar vencer outras 4 corridas pra assumir a liderança do campeonato mundial, mas eu acredito que ele vai crescer nesse momento, que ele vai evoluir, que ele vai conseguir tirar o máximo do carro, se aproveitar dessa crescente que ele costuma ter quando ele tem esses acidentes para vencer a corrida, com Leclerc em segundo e o Piastri em terceiro lugar. Seguimos para o nosso próximo bloco, nosso penúltimo bloco antes das suas previsões que vocês enviaram no Discord do Clube da F1, que você pode entrar no link que tá aqui na descrição do vídeo ou pela aba de comunidades aqui do YouTube, que eu sempre posto um dia antes para vocês mandarem suas previsões. A gente vai falar agora e o Bortoleto, né? O que a gente pode esperar do Gabriel nesse final de semana? Diferente do que foi Holanda, eu acho que a gente vai ter uma expectativa, a gente pode ter uma expectativa positiva pro GP da Itália. Eu acredito que o carro da Sauber, pelas características da pista e como a Sauber costuma entregar nessas pistas, que a pressão aerodinâmica não é o fator principal, uma pista de baixa pressão aerodinâmica, uma pista de baixo uso de downforce nos carros. E eu acredito que, pelo que a gente viu da Sauber até agora na temporada, é uma pista que eles vão crescer. Deu pra ver também que eles não deram passos, eu não acho que deram passos pra trás, porque eles não trouxeram nenhuma atualização que piorou o carro. Eu acho que as outras equipes deram passos pra frente e a Sauber não andou. Então eu talvez fique um pouco cético com o Q3, mas não acho impossível. Minha aposta principal vai pro Q2, mas não é impossível um Q3 pro Gabriel. E o Nico eu acho que chega no Q2. Dessa vez o Nico ele não vai parar no Q1, que ele vem tendo dificuldade de sair do Q1, mas eu acho que ele vai pro Q2. E o Gabriel no mínimo um Q2, o Gabriel passa pro Q2, não acho que vai ter dificuldades nisso. E o Q3 dá pra sonhar. Mas eu acho que na corrida ele consegue sim terminar numa boa posição e ir pra zona de pontuação. Principalmente por conta do carro. Se ele se classificar pro Q3, ele pontua. Se ele chegar no Q3, ele pontua. Isso eu tenho certeza. Se for pro Q2, vai ser um pouco mais difícil, mas é capaz. Se for pro Q3, pontua com certeza. Agora a nossa previsão maluca, nossa previsão diferenciada, aquela previsão que não faz sentido, lógica que eu apenas sinto e digo pra vocês. E no vídeo de hoje, pro GP de Monza, eu trago pra vocês que eu acredito que na curva 1, da volta 1, a gente vai ter um DNF, pelo menos 2. Pelo menos 2 DNF na curva 1 da volta 1.
É uma curva que já tradicionalmente é meio caótica, né? Porque você vem daquela retona e deu uma curva bem fechada, uma chicane bem fechada ali. A gente tem muitos novatos no grid que ainda cometem alguns erros de ultrapassagens, que meu Antonelli, eu tô falando com você. Não tô dizendo que necessariamente vai ser o Kimi na corrida de casa dele. A gente vai falar dele um pouco quando a gente chegar nas suas previsões, tá? Eu não esqueci do Kimi. A gente vai falar dele quando chegar nas suas previsões. Mas, cara, eu acredito que a gente vai ter um acidente na curva 1, na volta 1 da curva 1, ali, vai chegar aquele bolo de carro, alguém não vai conseguir acertar a freada de jeito, alguém vai fazer alguma coisinha errada, vai tentar fazer uma ultrapassagem desnecessária, porque tem muito piloto, principalmente tentando se provar nesse final de temporada. O Colapinto, que não tem vaga ainda pro ano que vem, precisa se provar, precisa fazer uma boa corrida. Você tem o Tsunoda tentando salvar a vaga dele da Red Bull, você tem o próprio Antonelli tentando fazer uma boa corrida, só que parece que ele nunca consegue. Você tem muitos nomes ainda tentando se provar que podem querer dar uma de herói na curva 1 e vai dar errado. E por isso eu digo, acho que a gente vai ter pelo menos 2 abandonos na primeira curva da primeira volta. Minhas previsões foram pro lado, chega delas, agora a gente vai lá das suas, que vocês enviaram, como eu falei, no Discord do Clube do F1 ou na aba de comunidades. E a gente começa com o comentário da Eumari Linhares. O Kimi Antonelli vai consertar todas as cagadas, todas não no caso, as cagadas que tá fazendo e vai voar nesse GP. Eu não quis necessariamente botar ele em nenhum dos tópicos que a gente falava aqui, como flop, como surpresa, porque eu não achava que era grande o suficiente pra encaixar em nenhum dos dois e porque eu não achava que ele vai flopar. Eu acredito, apesar de eu ter falado no último vídeo da maldição europeia, né, vai acabar o GP da Itália, ele vai voltar a pontuar. Eu acredito ainda assim que ele vai fazer uma boa corrida. Talvez o fator, se bem que em Imola não foi tão bem, era literalmente a casa dele, né? Ele recresceu lá na região do autódromo de Imola. Mas eu ainda acredito que nesse caso específico o Kimi vai sim fazer uma boa corrida. Se não fosse a cagada com o Leclerc, ele teria terminado na zona de pontuação. E Monza, apesar do que eu falei da curva 1, tem a curva 1 e Ascari ali, né? A última chicanezinha, que são oportunidades pra alguém fazer merda, mas eu acho que tem menos oportunidades pra alguém fazer merda do que na Holanda. E por conta disso eu acho que ele vai estar mais seguro, é uma pista relativamente fácil de pilotar, não é necessariamente fácil de você extrair o máximo do carro, é uma pista que exige um toquezinho, um detalhezinho ali pra você conseguir extrair o máximo e fazer voltas mais rápidas, por exemplo, mas não é difícil de pilotar, de você completar o circuito ali. E por conta disso eu acredito que ele vai fazer uma corrida sólida e vai conseguir terminar na zona de pontuação. O flop da Mercedes que eu coloquei é porque eles não vão estar disputando lá na frente. Talvez o Russell nem termine no top 5. Vai chover canivete se ele não terminar no top 5, mas talvez a Mercedes não entregue um carro para terminar no top 5. E o Russell e o Antonelli terminam na zona de pontuação, mas talvez não tão bens assim. Não tão bens é complicado. Não tão bem assim. E é mais por isso, eu não acho que a Mercedes vai estar tão bem, mas vai estar bem o suficiente para terminar na zona de pontuação. É mais ou menos isso. O próximo comentário veio do Lewis Depressivo. Tá difícil a situação pros torcedores do Hamilton nessa temporada mesmo, hein? Leclerc vai dar a vida. Hamilton com punição de grid vai escalar com um possível P4 até mesmo P3. Eu acredito que o Leclerc vai ser uma grande corrida, vai terminar na segunda colocação. É minha aposta, né? Que ele termine em segundo lugar logo atrás do Norris. Agora, o Hamilton, ele vai ter a punição pra pagar. E assim, se você pega o GP da Holanda como exemplo, ele não se classificou mal. E você tem, né, esse histórico de que Monza é uma pista boa pra Ferrari. E apesar de nessa temporada ele tá tendo uma dificuldade em classificações, ele não tá conseguindo mais se classificar tão bem quanto fazia antes, quando o carro da Ferrari tá encaixadinho, como a gente viu em Silverstone, por exemplo, ele faz boa classificação. A gente viu na China, na sprint, por exemplo, que ele largou da pole e venceu a corrida sprint. Então, quando o carro tá ajeitadinho, quando o carro tá na zona de conforto, ele vai bem na classificação. E eu acredito que ele vai se classificar bem, vai pagar a punição, claro, e vai remar na corrida. Não acredito que um pódio, porque eu acho que o Leclerc e as McLaren vão disparar, né, do resto do pelotão, antes de qualquer coisa, mas pelo menos ele consegue ali escalar e chegar num P5, num P4, aí vai depender de como tiver a Red Bull do Verstappen, que eu acredito que vai terminar ou em P5 ou P4 ali na corrida, vai depender muito de como tiver o ritmo da Red Bull e dele chegar no max até ali. Mas eu acredito que sim, se a Ferrari estiver tão bem ali, inclusive com a pintura maravilhosa, né, lembra muito a Ferrari de 2016, eu achava muito bonita aquela Ferrari, e agora eles voltam com essa pintura ali retrô, a gente pode chamar 2016 de retrô? Me sinto estranho falando que 2026 é retrô, mas camisa de time de 2016 já é retrô, né? Então, eu falei 2026, né? De 2016, no caso. Mas camisa de time de 2016 já é considerada retrô. O Rzinks falou, o Colapinto vai pontuar. Ousado, tá? E apesar de eu não cravar, que eu não cravo o Colapinto pontuando,
Eu não diria que é impossível. Porque na Holanda, a gente se esquece, mas não foi uma corrida ruim do Franco não, tá? Ele terminou em P11, claro, por contra a punição do Antonelli, se não teria sido o 12º colocado, mas ele tava ali, ele tava rondando as zonas de pontuação. Foi uma corrida sólida, foi uma corrida interessante do Franco. Será que nesse final de temporada ele finalmente tá pegando jeito? Ainda mais com alguns rumores que começaram a surgir de que talvez a Alpine tire ele e coloque Paul Aron nas rodadas finais da temporada? Ali quando a gente chegar já nas rodadas do Oriente Médio ali, né, pro Qatar, pra Abu Dhabi da vida, que nem fizeram com o próprio Jack Durham. Jack Durham foi no caso só Abu Dhabi, mas ainda assim. Pode ser que o Franco tenha se encontrado um pouco com o carro, tem que lembrar que o carro da Alpine é uma merda, não à toa tá em último lugar no Mundial. Então terminar em P12 e P11 ali é algo interessante. Ele ainda tem um final de temporada pra se salvar, eu não duvidaria se ele terminasse ali na zona de pontuação. Eu não aposto, mas não duvidaria. E o Arthur Furtado disse: Rafa Câmara vai estabelecer um recorde de poles e vitórias. Rafa Câmara vai correr na última etapa da Fórmula 3 desse final de semana. E ele já estabeleceu recordes de tudo isso aí. Tanto de pole position, quanto de vitória na temporada. Vitória na temporada eu não tenho certeza agora. Mas eu sei que de pole position ele já quebrou esse recorde sim. O Rafa Câmara, agora que eu vi que ele escreveu câmera, mas é câmera, eu acho que o corretor só atrapalhou o nosso amigo Arthur aqui. O corretor foi inimigo do nosso amigo Arthur aqui. Mas eu acho que o Rafa vai conseguir a pole position, fechar com chave de ouro ali, né? Minha previsão pra corrida da Fórmula 3, pole position do Rafa Câmara, vitória pra terminar com chave de ouro. Aí eu acho que não tem dúvida, recorde de pole, recorde de vitória, dominou a temporada da Fórmula 3, ano que vem vai estar torcemos pra que na Invicta, né? Torcemos para que esteja na Invicta, para que ele continue invicto, vencendo a Fórmula 2, batendo no Colton Herta, sendo campeão e indo provavelmente pra Haas em 2027, né, que seja. Mas isso aí, a previsão do resto da carreira, não é nem a previsão de Monza do Rafa não, é a previsão do resto da carreira do Rafa. Mas aí tá, minhas previsões pro GP da Itália de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você mudaria do que eu falei aqui? Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. Aquele lembrete de que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Só clicar no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se, que já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses conteúdos aqui pra vocês. Vocês não fazem ideia de como só clicar no botão de inscrever ajuda muito um canal no YouTube. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.